vez, eu sei que nós já lemos no culto, todo ele, mas eu quero ler mais uma vez esse texto, que é riquíssimo e é majestoso na sua beleza. Salmo de Davi, diz assim o texto: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz: glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa para nos pastorear, nos transformar. Como o próprio autor Davi diz, ela é poderosa. Este é o teu rebanho, Pai, que está aqui presente, que veio te adorar. E neste momento, Pai, que agora deixamos de falar ao Senhor e agora nos calamos, eu peço, Pai, que sossegue, Pai, a nossa alma, o nosso coração, para ouvir ao Senhor a sua voz. Também peço a Ti, ó Deus, que por bondade e misericórdia, o Senhor não permita, Pai, que o Teu Filho, este que vos fala, não venha, Pai, ser um motivo de empecilho à glória e à majestade no nome do Senhor. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, Paul Tripp certa vez disse: admiração é uma das coisas que são inerentes ao homem. Nós somos criados pelo Senhor Deus, na sua glória e na sua majestade, mas fomos criados para admirar. Isso é bem verdade, porque se nós olharmos bem, se pudéssemos perguntar hoje à noite para cada um, com certeza você poderia dizer que nesta semana, ou até mesmo ontem, ou hoje, você poderia dizer: eu vi algo que me chamou a atenção e que me causou admiração. Algumas vezes até a gente diz assim, conversando com o irmão ou com o outro, a gente fala assim: olha, isso é tão bonito que a gente começa a admirar. Talvez alguns de nós admirem o sol, talvez alguns de nós admirem a lua, outros um carro, uma casa. Nós temos várias coisas que nós podemos admirar, porque em nosso ser, em nossa estrutura, nós fomos criados para admirar, nós somos criados para adorar. Este salmo que hoje nós vamos estudar nesta noite, e antes de começar a falar dele, nós temos só lembrar aqueles que estão nos visitando que é praxe da nossa igreja, a gente sempre expõe livros, cartas no decorrer da série de sermões, e nós estamos agora estudando o primeiro livro dos Salmos. E hoje, irmãos, nós estamos aqui diante de um salmo que é majestoso. Nós estamos aqui diante de um salmo que nos arranca da superficialidade e nos conduz ao trono do Altíssimo. Nós estamos diante de um salmo que é chamado ao temor reverente, a uma convocação à adoração, diante da glória revelada pela voz do Senhor, que é poderosa. Este salmo, queridos, é como uma tempestade que se aproxima. Este salmo, ele não é uma tempestade comum, mas ele é uma manifestação do próprio Deus que fala. Este salmo, queridos, quando ele é pronunciado, quando ele é lido, nós podemos perceber claramente que o seu autor, ele vai mostrar que quando Deus fala, a terra treme, os cedros se despedaçam e os corações devem se dobrar. Este salmo, queridos, ainda, ele é um hino. Ele é um hino de louvor que exalta o poder, que exalta a glória de Deus, especialmente manifesto por meio de uma tempestade,
O salmista chega a dizer: ouve-se a voz do Senhor sobre as muitas águas, e ele diz: troveja o Deus da glória. Este salmo, queridos, também, ele reflete não somente uma cena real de uma tempestade que se forma sobre o mar, mas este salmo também é um atributo àquele que criou todas as coisas. Este salmo manifesta a autoridade, o governo soberano do Senhor, o nosso Deus. Este salmo, ele é diferente de todos os outros. Se você já percebeu na leitura que nós fizemos no culto, na leitura que nós fizemos na liturgia, você já deve ter percebido que esse salmo é totalmente diferente de todos os outros. Porque neste salmo, nós não encontramos o autor, Davi, fazendo pedidos. Neste salmo, nós não encontramos Davi apresentando as suas queixas, como nós vimos no Salmo 27, no 28, ou como vimos no Salmo 10. Este salmo, nós não vemos Davi trazendo aplicações morais diretas, como nós já vimos em outros salmos. Este salmo, queridos, ele é pura adoração. Ele é um poema que chama os eleitos à glória, ou seja, gloriar o Senhor, se gloriar no Senhor. Este salmo, queridos, também ele é diferente dos outros, porque ele é uma poesia. E talvez você vai dizer para mim assim nesta noite: pastor, todos os outros salmos também têm na sua estrutura poética. Sim, este salmo é carregado de paralelismo, ele é carregado de repetições marcantes, especialmente quando ele se fala da voz do Senhor. Apesar de ser 11 versículos, nós podemos perceber que há pelo menos 7 vezes a repetição à voz do Senhor. E meus irmãos, essa expressão à voz do Senhor, ela ecoa, queridos, uma estrutura poética como uma tempestade cantada em versos. E essa voz do Senhor que é falada, ela é como um trovão que transforma o coração daqueles que o temem em adoradores. Este salmo, queridos, é um exemplo mais notável da repetição, da adoração àquele que fez todas as coisas. Se os irmãos perceberam bem, ainda que este salmo tenha 11 versículos, ele não tem somente 7 vezes a voz do Senhor, mas esse salmo também, ele apresenta pelo menos 18 vezes o nome, o Senhor, aquele que é pactual, aquele que criou todas as coisas, ou então aquele que se apresentou a Moisés, ele: eu sou o que sou. E meus irmãos, na maior parte desses, o salmo, quando dito do Senhor e da sua voz, nós encontramos um cenário de poder e de autoridade. E qual é o contexto desse salmo que Davi fala tanto da glória de Deus, do seu poder e da sua autoridade? Possivelmente, meus irmãos, quando Davi escreveu esse salmo, Davi tinha uma preocupação em mente. Qual era a preocupação? A idolatria presente no povo de Israel e a fuga, ou então a mudança de propósito para o qual o Senhor Deus chamou o seu povo. Nós sabemos que nós somos chamados para a glória do Senhor. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, fazendo uma situação de uma passagem em 1 Coríntios, ele diz assim, ele diz que quer comais ou quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. Então Davi, quando escreve esse salmo, ele traz no seu contexto, queridos, que nós podemos dizer, uma abordagem quanto ao ser de Deus e a sua divindade. Por que isso? Porque nós sabemos, irmãos, que na história de Israel, o povo de Israel, e a semelhança de nós, somos sempre tendentes a caminhar para uma inclinação à idolatria. Nós somos sempre inclinados a caminhar, a se afastar do propósito chamado que temos. Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, para a obediência pela aspersão do sangue de Cristo. Mas nós podemos perceber que Davi, quando escreve esse salmo, ele tinha em mente o quê? Uma preocupação. E qual era a sua preocupação? É porque naquele cenário, os irmãos devem lembrar que havia sempre um cenário em Israel, no período de Davi, de uma grande batalha. E qual era essa batalha? O povo de Israel com o povo filisteu, que nós já falamos em outro momento, que era os filhos da luz contra os filhos das trevas. E nós sabemos que no decorrer da história, principalmente nos livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, nós vamos perceber que o povo sempre, ele desviava do seu foco e ele se inclinava ao Deus Baal. Nós conhecemos Baal pela célebre história de Elias e os profetas de Baal, onde naquela oportunidade o povo se inclinava à idolatria a Baal.
O povo adorava a Baal, e é interessante que Baal naquela época, ele era considerado o quê? O Deus da fertilidade, ele era considerado o Deus trovão, ele era considerado o Deus que poderia trazer a chuva, ou poderia reter a chuva. E os irmãos devem lembrar que naquele cenário, Elias é chamado pelo Senhor Deus, da região de Tesba, ele é o tesbita, que vai falar ao rei Acabe, e vai dizer que naquele período não haverá chuva, e nem vai cair nenhuma gota de orvalho. E segundo o decreto do próprio Deus eterno, depois de 3 anos, nós podemos perceber que cai a chuva sobre a terra. E nós sabemos que nesse intervalo há uma grande luta, podemos assim dizer, entre aspas, entre o profeta do Senhor Deus e os profetas de Baal, ao que final todo o povo, quando ver o poder, quando ver a autoridade do Senhor e consumir o sacrifício, o holocausto, todo o povo se curva diante de Deus e diz: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, quando Davi escreve, irmãos, esse salmo, Davi tem uma preocupação clara a respeito das crenças do povo. E assim, irmãos, diante da história, podemos lembrar no povo de Israel, no Egito, quando Moisés é chamado pelo Senhor Deus para ir libertar o povo de Israel do Egito, o que Moisés disse ao Senhor Deus? Ele vai dizer: Senhor, e quando eu chegar lá, o que eu vou dizer ao povo? Quem o Senhor é? E o Senhor responde: diga a eles que eu sou o que sou, eu sou o que enviou a vós outros. O Senhor é soberano, e nós sabemos que Moisés fez essa pergunta porque o povo de Israel já estava cativo há muitos anos, e o povo de Israel já havia se misturado numa cosmogonia religiosa, onde havia muitas coisas, havia tradições, havia ritos que contaminavam o coração do povo. Então, quando Davi escreve esse texto, Davi quer pontuar claramente. O Salmo vai confrontar, e Davi vai pontuar, que é reafirmando a crença em Yahvé, o verdadeiro Senhor, cuja voz é poderosa. Não existe Baal, não existe outro ser que seja tão poderoso quanto o Senhor nosso Deus. Não há vontade, queridos, não há império, não há governo que consiga sobrepor àquele que preside todas as coisas. Porque o Salmo, no verso 10, no capítulo 29, ele diz: o Senhor preside os dilúvios. E a palavra presidir aqui, irmãos, ela traz a ideia de assentar, ela aponta para o trono. Deus é soberano, e Davi tem uma preocupação de pastorear, porque, queridos, a melhor maneira de trazer o povo de volta para Deus é mostrar quem é Deus, o seu ser, o seu atributo, o seu caráter, a sua majestade. E aí Davi vem e traz esse tema. Davi vem confrontar os seus leitores e a sua geração, reafirmando que o Senhor é o verdadeiro Senhor de todas as coisas. Foi Ele quem criou, foi Ele quem fez todas as coisas para a glória do seu próprio nome. O Salmo 29, meus irmãos, é um salmo que Davi celebra também, não só o poder criacional, mas ele celebra a majestade de Deus. O Salmo 29, meus irmãos, é sobre atribuir a Deus a glória devida. Então poderíamos perguntar nesta noite: qual é o objetivo do salmista? E o objetivo do salmista, queridos, é conduzir a mim e a você que está aqui nesta noite a ter temor no coração e adorar a Deus. Este salmo é um hino de louvor que exalta a glória e o poder de Deus. Este salmo, que é um hino de louvor e que exalta o poder de Deus, é especialmente manifesto em uma tempestade que o salmista vai colocar. O salmista convoca aqui a todos para tributar louvor ao Senhor. Como diz Robert Schumann, ele diz: este salmo é um teocentrismo. Este salmo coloca Deus na centralidade, como lhe é devido. Este salmo mostra que o Senhor Deus é aquele que está sentado no trono. Esse salmo é chamado a adoração, a confiança e a reverência. Então a partir disso, eu quero dividir esse salmo em 3 blocos. Primeiro, no verso 1 ao 2, esse salmo ele é chamado a adoração. Segundo, do verso 3 ao verso 9, a majestade da voz do Senhor. E por fim, do verso 10 ao verso 11, a soberania e graça de Deus em todas as coisas.
Repetindo, este salmo é dividido em 3 blocos. Primeiro, chamada à adoração. Talvez na sua mente vai ficar mais fácil, porque a nossa liturgia começa com a chamada à adoração. E o salmo começa assim. Segundo, a majestade da voz do Senhor, que é do verso 3 ao 9, que seria mais ou menos o que nós fazemos quando estamos no culto, no momento da edificação, onde a gente para tudo, a gente já não vai falar a Deus, mas a gente vai ouvir o que Deus tem para falar. E por fim, é a soberania e a graça de Deus, do verso 10 ao 11. Muito bem, então vamos olhar o que o salmista vai nos dizer no chamado à adoração. No verso 1 e 2, irmãos, nós encontramos o salmista iniciando a sua palavra, ou o seu cântico, o seu louvor, com um imperativo dirigido aos filhos de Deus. E que imperativo é esse? Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. O salmista, irmãos, ele começa a chamada adoração, colocando as coisas na ordem certa. Não sou eu, nem é você, nem é o salmista que deve ser adorado, que deve ser edificado, no sentido de que colocando como centro de todas as coisas, como esse mundo coloca para nós, onde a realidade que vivemos é humanista e egocêntrica, onde o homem é o centro de todas as coisas. O salmista define muito bem, ele mostra para nós que nós somos chamados à adoração. Por isso que ele repete, pelo menos 3 vezes nós podemos ver a expressão tributai, tributai, tributai. E meus irmãos, aqui é um imperativo que é chamado, não é para qualquer um. Esse imperativo é chamado para os filhos de Deus. Essa expressão que pode se referir a, talvez, possivelmente, aqui no texto, alguns comentaristas entendem que esse tributai que Davi fala, ele pode estar apontando para seres celestiais, mas aqui, meus queridos, o salmista, ele também aponta para o povo da aliança, ele aponta para todo ser criado, ele está chamando todo aquele que foi criado pelo Senhor Deus, aquele que foi amado pelo Senhor Deus, aquele que foi restaurado pelo Senhor Deus, que possa tributar louvor e glória ao Senhor. Meus irmãos, tributar louvor e glória ao Senhor implica em dizer que eu sou servo. Talvez a maior dificuldade que nós temos para adorar a Deus é porque nós queremos olhar para Deus como se Ele fosse alguém que estivesse do outro lado do balcão, como um caixa que deve atender às minhas vontades e Ele deve cumprir os meus propósitos. Davi, ele estabelece muito claramente que a adoração deve ser toda a Deus. Ele diz tributai, tributai, tributai. E ele estabelece a quem? Ao Senhor, filhos de Deus. E aqui vem a expressão tributai ao Senhor, filhos de Deus. É um chamado nosso, é um chamado, é uma vocação. Nós somos chamados para adorar a Deus, nós somos chamados para depender dEle, nós somos chamados para dar glória a Ele, nós somos chamados para adorar o Senhor. Por isso que o salmista repete, e essa repetição, queridos, ela tem uma ênfase. Ela está mostrando, ela está pontuando que nem eu e nem você, nós não podemos chegar no dia do Senhor, no ajuntamento solene, no culto, e querer não somente outra coisa, a não ser adorar a Deus. E aí, meus irmãos, é uma cena que é muito peculiar de Davi e que deve ser nossa. Quando olhamos o verso 2, depois de chamar ao tributo, a Deus, à sua glória, à sua força e ao seu nome, Davi nos convida a adorar o Senhor na beleza da santidade. Meus irmãos, por que isso? Porque a adoração a Deus tem tudo a ver com a beleza da santidade do Senhor Deus. Isto é, não é meramente uma formalidade litúrgica, mas é uma resposta, irmãos. Davi está dizendo que quando estamos no culto, quando estamos adorando a Deus, nós somos chamados para dar uma resposta reverente à santidade divina. Porque, meus queridos, o Deus que governa é o Deus que deve ser temido, o Deus que deve ser adorado, Ele é santo. E só pode adorar a Deus aqueles que são chamados à santidade e que vivem segundo o seu propósito. Por isso Davi diz, olha, adorai a Deus na beleza da santidade. E nós podemos lembrar isso, meus queridos, porque quando olhamos o profeta Isaías, no contexto de Isaías 6, quando ele vai ao templo, onde o rei Uzias já estava morto,
Quando ele vai adorar o Senhor Deus, quando ele vê a glória da majestade, ele percebe os seres celestiais dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele, caindo em si, ele diz que ele é pecador. Meus queridos, o Davi, quando escreve esse salmo, para combater a idolatria, para combater a ganância, o desvio moral daquela geração, ele entende que a maneira de combater a idolatria é um retorno ao tributo a Deus, é um retorno à adoração ao Senhor, à beleza do que Ele é, e aqui é um atributo de Deus, Ele é santo. É por isso que o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 16, diz: sede santo, porque eu sou santo. Meus irmãos, e qual é a aplicação que nós podemos fazer nesse texto? Eu penso que a aplicação que nós podemos fazer é falar que, antes de qualquer coisa, na minha vida e na sua, a vida cristã é um chamado à adoração. Antes de qualquer coisa, eu e você somos chamados à adoração. Queridos, a teologia pactual ensina que fomos criados, redimidos, para glorificar e gozar a Deus para sempre. Queridos, talvez caiba a nós uma pergunta nesta noite: como anda a nossa adoração? Ela é centrada em Deus? Ou ela é centrada em mim mesmo? Porque, queridos, os filhos de Deus são chamados a tributar louvor a Deus, a glória e a força a Deus, e tributar louvor ao nome santo do Senhor Deus. Robert Schumann, que eu acabei de citar agora há pouco, ele vai dizer o seguinte: ele vai destacar que frequentemente a importância das fórmulas litúrgicas na introdução dos salmos, e ele vai falar que aqui encontramos um tríplice chamado, aqui os filhos de Deus, possivelmente os seres celestiais como anjos, atribuam a glória, a força ao Senhor. A repetição da palavra tributai, ou então dai, marca um paralelismo sinônimo, que cria uma progressão: glória e força, glória devida, adoração. Então, irmãos, há uma crescente: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor a glória e a força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai-o na beleza da santidade. Queridos, nós somos chamados à adoração, e nós temos que pontuar que a adoração, ela é o tema central das Escrituras. Eu e você fomos criados para adorá-lo. Nós temos que lembrar que o tema central também não é somente que nós somos chamados para adorá-lo, mas é porque o Senhor é o único que é digno de toda adoração. É por isso que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Queridos, a adoração, ela é a adoração como obrigação, ela é um privilégio. Adorar o Senhor na beleza da santidade não tem a ver com o exterior ou daquilo que eu faço, mas tem a ver com aquilo que habita em meu coração. Não tem a ver com entretenimento, mas tem a ver com reverência. A adoração moderna que nós vivemos hoje, ela nos afasta da beleza de Deus. Ela torna Deus um espetáculo, ou o homem um espetáculo, onde tem que ter danças litúrgicas, onde tem que ter um aparato, e esquece, irmãos, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em segundo lugar, queridos, nós podemos perceber do verso 3 ao 9, que esse Deus que nós somos convidados para adorar, a sua voz é poderosa e o seu poder é avassalador. Veja o que diz o texto, no verso 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Meus queridos, a partir do verso 3, nós encontramos um ponto de transição do chamado à adoração, mas agora para a descrição daquele que vamos adorar, a saber, a voz daquele que vamos adorar. E é interessante que Davi, ele vai fazer a descrição da voz do Senhor como uma tempestade,
uma tempestade que vai o céu, uma tempestade que vai a terra, e por 7 vezes ele vai repetir a voz do Senhor. E isso, meus irmãos, não é por acaso, é uma referência clara à autoridade do Senhor. Isso é uma referência clara à soberania de Deus, é uma referência clara ao ato criacional de Gênesis 1. Nós sabemos que em Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E é interessante como o autor inspirado, ele nos faz lembrar como é que Deus criou todas as coisas. E a palavra repetida várias vezes é: e disse Deus. A voz do Senhor criacional, essa voz que é poderosa, essa voz, como diz em Gênesis 1, que pairava sobre as águas. Agora ele vai falar sobre ela, e ele vai dizer que ela não somente reinava sobre o caos, mas ela reina com majestade. É interessante, irmãos, olhar, porque quando o salmista fala da voz do Senhor aqui, ele está essencialmente exaltando a majestade da voz do Senhor. Veja o que ele vai dizer: a voz do Senhor, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, e diz: troveja o Deus da glória. Ele vai dizer no verso 4: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Meus irmãos, veja a força do salmista. O salmista está querendo dizer o que para nós? Que essencialmente, queridos, é a voz do Senhor que é poderosa. Ele está dizendo que é a voz do Senhor, que aqui é majestosa, ela aponta para um Deus que é soberano, cujo poder e autoridade está na sua voz, na partida que ele fala. Ele não precisa, queridos, usando uma linguagem para a gente compreender, ele não precisa usar o braço, basta ele falar e todas as coisas acontecerão. Irmãos, isso talvez nos faça lembrar uma expressão muito forte do Novo Testamento, que eu gosto muito e sempre cito aqui quando posso, é do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, quando os discípulos estão com medo, no barco, um barco agitado para o outro pela natureza, com ventos fortes, difíceis de serem controlados, porque os discípulos tentam de todas as maneiras controlar, até que um dos discípulos chega para o Senhor e diz: Senhor, não importa que pereçamos. E é interessante que Marcos diz que o Senhor está deitado, ele está dormindo, e ele levanta, e a beleza da voz do Senhor é ressaltada naquele momento. Ele diz que ele acalma o mar e umedece a tempestade. A voz do Senhor. Nós podemos perceber também, meus irmãos, quando olhamos para Cristo, que é o Verbo encarnado, e quando falamos da voz do Senhor, nós temos que lembrar que nós estamos lembrando da pessoa do Senhor Jesus. Quando as multidões vinham a Ele, os enfermos e os doentes, o que a voz dele dizia? Os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou, pela voz do Senhor. Davi nos chama, irmãos, para olhar que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o imperador, podemos usar uma linguagem assim nossa, do universo. Ele fala dessa autoridade majestosa de Davi. A própria natureza de Deus exige que tudo que Ele faz aponte para Ele, porque a palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória do Senhor. Queridos, de maneira muito clara, o que Davi está dizendo, que essencialmente, ou a partir da essência de Deus, nós podemos dizer que a sua voz é cheia de majestade. E aí podemos perguntar: o que significa uma voz cheia de majestade? Significa que ela é verdadeira. Meus irmãos, é interessante como Davi diz. A voz cheia de majestade, irmãos, aponta para uma questão clara, é que a voz de Deus é verdadeira. Nenhuma voz, irmãos, diz Charles Spurgeon, nenhuma voz pode ser majestosa se ela não for verdadeira. O que Davi está dizendo? Que não somente a voz de Deus é majestosa, mas ela é verdadeira. Meus irmãos, a voz de Deus, ela não é somente essencialmente majestosa, mas ela é constantemente majestosa. A voz de Deus, irmãos, é como a voz do homem. Ela tem vários tons de intensidade, mas ela é constantemente cheia de majestade.
seja qual for o tom que o Senhor Deus usar, ela é sempre cheia de majestade. Nós já vimos Deus, irmãos, falando com voz áspera. Nós já vimos Deus ameaçando e concluindo a sua vontade no pecado, quando ele diz em Gênesis 6, estou arrependido de ter feito o homem. Mas também nós podemos ver, irmãos, a voz do Senhor Deus vindo com cuidado pastoral, quando encontra Elias sofrendo, com medo, ele dizendo para ele que ainda não se dobraram muitos joelhos a Baal. A voz do Senhor, meus irmãos, independente do tom que ela tenha, ela continua sendo essencialmente e constantemente majestosa. Nada vai mudar a voz do Senhor, porque ela é autoridade. Querido, eu e você fomos chamados por Deus para estar debaixo da voz que é poderosa, da voz que é cheia de majestade, da voz que quebra o cedro. E aqui é interessante olhar a perspectiva do cedro. Para o hebreu, para o judeu, o cedro era uma árvore muito poderosa, era uma árvore grande, dura, era um símbolo, era um sinal de firmeza. Mas Davi, de maneira proposital, ele diz, ele quebra e ele reafirma: sim, o Senhor não somente quebra, mas ele despedaça o cedro do Líbano. Não tem nada, irmãos, que Deus não seja essencialmente majestoso. Não há nada que Deus não seja constantemente majestoso. A voz do Senhor, ela pode mudar os tons, mas ela continua sendo cheia de majestade. A voz do Senhor, queridos, ela não é somente essencialmente majestosa, ela não é somente constantemente majestosa, mas ela é a autoridade na sua forma de ser. Porque ele diz assim: ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, e como bois selvagens. A voz do Senhor despede chama de fogo, e a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, e a voz do Senhor faz dar cria as costas e desnuda os bosques, e no seu tempo tudo diz glória. Irmãos, que beleza, porque a gente vê os contrastes aqui. Ao mesmo tempo que ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, ele também pode despejar chamas de fogo, ele pode fazer tremer o deserto, mas ele pode fazer dar cria às costas. Ele sai do extremo de uma coisa que é avassaladora para um sinal de um cuidado pastoral. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é vida. Ela não somente, ela pode destruir, como nós podemos ver em Gênesis 6, por causa do pecado do homem, o Senhor Deus mandou o dilúvio e destruiu aquela geração perversa. Mas a voz de Deus também, queridos, ela pode também dar vida, como ela deu vida a Moisés e sustentou a Moisés para ser aquele que ia libertar o povo. Mas, irmãos, de uma maneira mais profunda, a palavra de Deus, ela é vida. Ela não somente, e ela é vida, e ela não só destrói o orgulho, mas ela dá luz e vivifica. A palavra do Senhor, irmãos, que confronta, também cura. A mesma voz que quebra é a mesma voz que gera. Percebam, ele despedaça o cedro do Líbano, mas ele faz a costa da cria. Ele desnuda o bosque, mas no final tudo diz glória ao Senhor. Nós somos chamados para adorar esse Deus que é maravilhoso. Ou seja, desde Gênesis capítulo 1, a voz do Senhor é o instrumento criativo. E disse Deus, ao longo da história da redenção, a voz do Senhor convocou a Abraão. A voz do Senhor no Sinai falou ao povo. A voz do Senhor inspirou profetas. A voz do Senhor, encarnada no seu Filho, chamou pecadores para serem pescadores de homens. E diz o autor dos Hebreus, a voz do Senhor falou de várias maneiras ao seu povo. Querido, nem eu nem você, os que estão aqui, principalmente nesta noite, a cada semana, quando se reúne no dia do Senhor, você ouve a voz do Senhor que é poderosa. E você ouve a voz do Senhor que é poderosa justamente para que durante a semana você possa ter uma postura centrada, confiante, lembrando quem você é.
Você é um adorador que foi chamado para tributar a Deus. E você é um adorador cujo o Senhor tem a voz que é poderosa. E por fim, queridos, nós podemos ver a soberania e a paz que procede da voz do Senhor. No verso 10, Davi repete uma expressão que nos chama a atenção. Ele diz: o Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Essa palavra presidirá, ou preside, no contexto aqui do Salmo de 9, ela aponta para o trono, ela aponta para alguém que é soberano, para alguém que tem o governo de todas as coisas. E aqui, meus irmãos, é interessante que Davi, quando ele vai falar sobre a soberania de Deus, ele vai usar um evento que para eles foi grandioso demais, porque ele vai dizer o seguinte no verso 10: o Senhor preside aos dilúvios. Nós sabemos, irmãos, que para o povo de Israel, o cenário do dilúvio era muito grande, tinha uma dimensão avassaladora, porque até aquele período não havia chuva, até aquele período não havia a chuva sobre aquele povo, e aquele povo era perversamente mau, era um povo tão mau, que era um cenário de pecaminosidade. Não somente, o seu efeito não era somente interior, mas também era externamente, a terra sofria. E o Senhor Deus chama um homem, naquele momento chamado Noé, para construir uma arca, num contexto que não havia chuva. E quando Noé termina de construir a arca, o Senhor Deus, pela sua voz, conduz a todos ali para aquela arca. E o Senhor Deus fecha a arca. E o Senhor Deus derrama a água dos céus. O Senhor preside. E o povo de Israel, e aqui o povo tem essa história como grandiosa demais. Mas qual é o ponto de Davi? Ainda que aquele evento tenha sido grandioso demais, o Senhor continua presidindo. Ele é rei, ele está no trono. Irmãos, pode entrar governo, pode sair governo, não importa a ideologia, se ele é tirano ou não, nenhum desses homens vão tirar a autoridade que é do Senhor, porque ele está no seu trono, ele é o rei, ele que merece tributo, a sua voz é poderosa, e ele presidirá para sempre. Sabe por quê? Ele é eterno, ele é o início e ele é o fim, e todas as coisas convergem para a glória do seu próprio nome. A referência aqui, meus irmãos, clara dos dilúvios aponta para Noé, para mostrar para nós também um outro princípio, que quando tudo parecia um caos, Deus ainda era rei. Querido, ainda que na nossa vida muitas coisas possam parecer um caos, Deus ainda continua sendo rei. O salmista diz para nós: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê, queridos? Porque a vara e o cajado do Senhor nos consolam, mas a bondade e a misericórdia nos acompanhará. E naquele grande dia habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Porque ainda que pareça um caos, o Senhor ainda reina. Meus irmãos, em nossas tribulações, em nossos julgamentos, em nossa culpa, em nosso pecado, Deus não perdeu o controle. Se nós olharmos Gênesis 3, o que aconteceu em Gênesis 3 é a tragédia, é a miséria do homem em Gênesis 3. Ele pecou contra o Deus majestoso, ele pecou contra a majestade do Senhor, contra a glória do Senhor, e ele foi expulso do jardim, ele comeu do fruto. Mas, meus irmãos, em momento algum, esse ato de pecaminosidade de Adão e Eva tirou de Deus o controle soberano sobre todas as coisas, porque a palavra final do Senhor foi: o filho da mulher pisará a cabeça da serpente. Irmãos, olhando para Cristo, nós podemos dizer no Calvário, na cruz, Cristo dizendo: está consumado, o Senhor venceu. Como diz o apóstolo Paulo: ó morte, onde está a tua vitória? O Senhor preside e presidirá para todos sempre. Meus irmãos, Deus continua sendo rei e o será. Deus não perdeu o controle e nunca perderá, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Olha no verso 11, Davi diz: o Senhor dá força ao seu povo.
O Senhor abençoa com paz o seu povo. Meus irmãos, eu tenho dito que a coerência de Davi é fantástica. Porque no Salmo 27 eu falei, ele diz assim: espera pelo Senhor e tem bom ânimo. No Salmo 28 ele diz: o Senhor abençoa o teu povo. E quando chega num hino de tributo ao Senhor, ele vai dizer: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Irmãos, isso é uma promessa maravilhosa. É Ele quem dá força. Não é a nossa força que vai mudar. É Ele. É Ele quem dá paz. Não essa paz falsa que o mundo oferece, mas é a paz que vem a partir de Cristo, pela reconciliação no poder da cruz. Meus queridos, a imagem é muito clara. É o Senhor quem sustenta. Nós podemos lembrar no cenário do Antigo Testamento, em todas as batalhas de Israel, e todas elas que foram vencidas, foram feitas sob o cuidado e a dependência do Senhor. O Senhor é quem dá força ao seu povo. O Senhor é quem abençoa com paz o seu povo. Meus irmãos, o Deus criacional é o Deus da redenção. Ele é o mesmo que governa sobre as águas caóticas, mas estabelece aliança com Noé. Ele é o Deus que chama Abraão e, finalmente, com o seu povo, ele aponta para Cristo. Meus irmãos, quem é que dá força ao povo, se não é o Senhor Jesus? Quem é que abençoa com paz ao seu povo, se não é o Senhor Jesus? Davi está chamando o povo a confiar na promessa de Deus, naquele que é poderoso, naquele que nós devemos tributar, a confiar no seu poder e na sua autoridade, para presidir sobre todas as coisas. E Ele preside, filhos. Nenhuma batalha, ela é conquistada ou ela é vencida fora da vontade de Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Queridos, eu quero concluir então pensando algumas coisas que nós devemos considerar nesta noite. Em primeiro lugar, quando olhamos esse salmo, nós não podemos deixar de olhar para a pessoa do Senhor Jesus. Como eu falei agora há pouco, foi a voz do Senhor que acalmou a tempestade na vida dos discípulos. Naquele barco triunfante, sendo abatido pela força da natureza, o Senhor olhou para eles, calma e obedece. Queridos, eu não sei se você está passando por uma tempestade ou não, mas eu preciso dizer para você, a voz do Senhor é capaz de dizer para você, e ela pode dizer, porque ela é poderosa e ela é majestosa. Acalma e umedece. Porque Cristo é o Senhor de todas as coisas. A segunda lição que nós podemos dizer, queridos, nós podemos aprender, é que Cristo continua presidindo. Quando Ele veio e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, os evangelhos nos mostram que Ele foi andando entre o povo, e Ele foi expelindo os demônios, Ele foi curando, Ele foi dando vida, e Ele foi restaurando. Ele ressuscitou pessoas pela sua voz que é poderosa. O salmista que aponta para a voz, e nós devemos lembrar de Cristo, que diz João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo Jesus é o Senhor. E nós somos chamados, queridos, olhando agora para confiar na autoridade de Cristo que preside sobre todas as coisas. Porque mesmo indo para a cruz, mesmo sofrendo, como um noivo que veio para resgatar uma noiva que estava morta nos seus delitos e pecados, que é a igreja de Cristo, de maneira resoluta, como diz Lucas 9,51, Ele não abriu mão de chegar a Jerusalém, Ele não abriu mão da cruz, Ele morreu por ela, e pela sua voz que é poderosa, Ele diz: está consumado. Ele, pela sua voz que é poderosa, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Pela sua voz que é poderosa, Ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, o Senhor reina, o Senhor preside, e o Senhor presidirá para todo sempre. E a glória seja a Cristo Jesus, Senhor.